Boa noite, pessoal. Vou esperar aqui mais um minutinho para ver se tem mais pessoas entrando e a gente começa aqui dentro de alguns segundos, tá bom? Pedro, só confirmando aqui, vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí na mensagem se estiver conseguindo ouvir bem. Bom, gente, vamos lá. Acho que já temos aí 3 minutos, né? Além das 7 horas, que era o horário que a gente tinha previsto iniciar. Vou começar falando aqui um pouquinho para vocês da história, um pouquinho do que eu passei aí, principalmente, eu vou dizer desde que eu nasci, mas com foco principal depois da minha formação, depois que eu me graduei. E aí na sequência eu entro um pouco aqui em direcional, um pouco no que a gente viveu, e depois eu vou entrar também nesse período de pandemia, o que aconteceu, o que a gente fez, como a gente atuou aqui dentro e os resultados que a gente obteve, tá? Então eu queria começar, né, primeiro agradecendo a presença, a participação de todos vocês. Queria agradecer muito a Exclusive, né, por esse convite aqui para falar um pouquinho para os clientes, para os amigos e tal, e dizer que é um prazer estar efetivamente compartilhando um pouquinho aí da nossa história com essas pessoas todas que têm acompanhado essa live. Vamos lá, eu nasci em 81 e foi esse exatamente o ano em que a Direcional foi fundada. Então a Direcional foi fundada em fevereiro de 81, eu nasci em agosto, e é uma história bem interessante, porque a empresa nasceu ali pequenininha, eram meu pai e minha mãe, né, os dois trabalhando na empresa praticamente o período todo. Eu estou vendo aqui diversas pessoas na live que, né, fizeram parte dessa história aqui conosco, que ainda fazem parte, né, estão nos ajudando a construir isso aqui, então isso é muito bacana. E na prática, então, a empresa nasceu vamos dizer, no fundo de um galpão. Eu nasci um pouquinho depois que a empresa foi fundada. A gente morava num prédio que era exatamente no fundo do escritório da Direcional, então é como se a gente desse meia volta no quarteirão e chegasse no escritório da empresa. Então eu diria que a minha vida praticamente coincidiu com a vida da Direcional. É uma coisa que se mistura, né, pai, mãe, onde eu morava. Então, efetivamente, a Direcional é uma parte super relevante, não só da minha vida, mas da família como um todo. E é bem engraçado que eu, né, ali quando tinha 4, 5 anos, 6 anos, ia para a escola. Minha mãe me deixava na escola, ia trabalhar. Quando eu saía da escola, ela me pegava na escola e me levava para o escritório, às vezes me levava para a obra. Então, de certa forma, eu passava uma parte muito grande do meu tempo, quando eu não estava na escola, na empresa ou no canteiro de obra. Então, eu cresci, né, vivendo esse ambiente, eu cresci vivendo essa realidade.
É um caso, né, até engraçado, que as pessoas me perguntam se quando eu fui fazer vestibular, o que passava na minha cabeça, se eu pensei em fazer alguma outra coisa, algum outro tipo de curso e tal. Eu falei, eu vivi isso minha vida inteira. Eu adoro esse negócio, eu cresci aqui dentro, eu cresci no canteiro de obras. Minha família era o tempo inteiro, né, em casa só se falava de direcional, só se falava do negócio. Então, eu digo que basicamente a única coisa que eu sei fazer é isso aqui. Então nunca tive dúvida assim, absolutamente nenhuma do que fazer, de que profissão escolher, e sempre foi uma decisão que eu digo aí que talvez desde 10, 11 anos de idade eu sempre falei que eu queria fazer engenharia civil e era isso que eu gostava. E na prática eu adoro o que eu faço, eu não tenho dúvida nenhuma que eu escolhi, vamos dizer, a profissão certa e que isso veio quase que como uma sequência aí da minha vida, né? Então eu, no período de colégio, estudei no Loyola, fiz vestibular e na sequência entrei na UFMG no curso de engenharia civil. E nesse período, desde que, né, 3, 4 anos de idade, quando você começa a entender alguma coisa aí a respeito da vida, eu passei aqui na Direcional por diversas pessoas, diversas gerações, várias pessoas que ajudaram naquele momento meus pais a construir o negócio. Depois, né, várias delas estão conosco até hoje. Tive um convívio e passei por diversas transições, por diversas gerações. E o mais bacana que a gente vê nisso tudo, as conclusões que a gente vai chegando ao longo do tempo, é que efetivamente são as pessoas que fazem a diferença numa empresa, né? Uma empresa sem as pessoas, ela não é nada. Tem até uma frase interessante, eu não vou falar ela aqui da forma correta provavelmente, mas que é do Henry Ford, que depois que o tempo vai passando, estou vendo a Carol Rus aí, por exemplo, que viveu aqui com a gente, né, bastante na Direcional, muito legal, e foi né, me falou muita coisa aqui, me ensinou muita coisa, mas a frase é a seguinte, ela fala que você pode me tirar meus bens, você pode me tirar os ativos, os equipamentos, o que quer que seja, mas se você me der as pessoas, a gente constrói isso aqui tudo de novo. Então, na prática, à medida que a gente vai amadurecendo, essas coisas vão ficando cada vez mais claras, né? E é efetivamente o time que está ao nosso lado, construindo o negócio que faz a diferença, que permite né, que o negócio se perpetue. Aqui no Brasil a gente passa por tantos momentos, por tantos desafios, tanta volatilidade, que se você não tiver pessoas ali com você, para o que der e vier, para estar junto nos momentos bons e para estar junto nos momentos difíceis, você não chega em lugar nenhum, pode ter certeza que você vai ficar no caminho, né? Agora, se você estiver ali ao seu lado, as pessoas, né, que estão com o mesmo objetivo, que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, que acreditam no trabalho que está sendo feito de forma, né, eu diria, correta, ética, justa, honesta, né, que trata todos da melhor maneira possível, de uma forma humana, essas pessoas que fazem com que a empresa efetivamente passe por esses momentos, né, de altos e baixos, aproveite as oportunidades quando elas aparecem, passe pelos momentos difíceis e supere as adversidades quando elas também aparecem. A única certeza que a gente tem, né, em qualquer negócio que seja, mas quando a gente está num país como o nosso, e eu acredito que até no mundo atualmente, que é um mundo super volátil, são essas pessoas que estão junto remando com você para atravessar os momentos difíceis, para fazer a diferença, para mudar os rumos da empresa, adaptando a empresa à realidade, né, pela qual a gente está passando. Então foram diversas lições, eu diria, nesse período todo, né, de vida e também no período que eu estou aqui na Direcional, que a gente vai aprendendo e começa a enxergar, né, de forma diferente o que efetivamente são os valores, o que efetivamente é relevante para que a gente tenha uma empresa que, de certa forma, se perpetue. Então a gente está aqui na Direcional, né, hoje com 39 anos, a gente faz 40 anos em fevereiro do ano que vem, e sem dúvida nenhuma, né, para que uma empresa se perpetue, é o time que você forma, é aquilo que as pessoas, né, vão aprendendo ao longo da jornada e adquirindo aquela cultura da empresa, os valores da empresa que fazem a diferença no longo prazo para que a gente enfrente realmente os momentos, né, difíceis e aproveite os momentos de oportunidades.
algo bastante interessante aqui na Direcional, por mais que a gente tenha passado, né, por um momento de crescimento super forte, eu diria, principalmente aí a partir de 2005, 2006, quando a gente teve um cenário mais adequado para o segmento, para o mercado imobiliário, e eu digo isso, né, o que é fundamental para o nosso setor são juros baixos, é crédito disponível, principalmente para a gente que atua num segmento, né, de habitação popular. Grande parte dos nossos produtos se enquadram no Minha Casa Minha Vida, né, a renda média das famílias que compraram um produto direcional no ano passado girou aí em torno de R$ 2.300, R$ 2.500 reais. Então, basicamente, é um marido e mulher, né, cada um ganhando ali um salário. Pessoal, desculpa, interrompeu aqui, mas famílias... Vamos lá, vocês estão ouvindo? Acho que sim. Mas famílias que ganham, né, humildes aí, é muito simples e tudo. Então essas famílias precisam de um financiamento para comprar um imóvel e tal. Então eu diria que o mercado imobiliário no Brasil realmente começou a florescer e dar oportunidade, né, de um crescimento expressivo das empresas. Foi de 2005 em diante, onde essas condições estiveram presentes, né? E nesse processo de crescimento, que foi, né, um processo forte, a gente percebe, né, a importância de ter pessoas. Claro que tivemos diversas pessoas de fora que contribuíram muito com a empresa, que contribuíram muito para formar o nosso perfil, e eu acho que valores fazem uma diferença enorme, tá, numa empresa. E a gente percebe que as pessoas que estão aqui conosco, que, né, passam um grande tempo e vão aprendendo e adquirindo a cultura, entendendo a nossa forma de trabalho, né, essas pessoas fazem uma diferença enorme, enorme na empresa, no resultado da empresa. São pessoas que têm pela empresa um amor tão grande quanto o fundador, no caso aqui, meu pai foi, né, o fundador da Direcional. E quando a gente tem pessoas que amam a empresa, que amam o que fazem, pode ter certeza que aquela pessoa dá um algo a mais, que isso é extremamente relevante, extremamente importante para que a empresa seja, né, uma empresa diferenciada, que todo mundo goste de trabalhar, que tenha satisfação no ambiente de trabalho, que vá ali, né, não para trabalhar, vamos dizer, de 8 da manhã às 6 da tarde, mas que aquilo ali passa a ser um certo lazer, passa a ser uma certa diversão. E a partir do momento que o trabalho deixa de ser, né, um sacrifício ou algo que você faz simplesmente pelo salário no fim do mês, mas além da questão financeira, que obviamente, né, é super importante para sua família, para sobrevivência e tudo, mas quando o trabalho passa a ser também prazer, isso é realmente muito diferente, e pode ter certeza que empresas que têm profissionais, né, que estão satisfeitos onde trabalham, elas certamente no longo prazo vão entregar um resultado diferenciado, vão entregar um resultado superior à média daquelas empresas onde as pessoas estão ali, né, simplesmente para tirar o sustento, para sobreviver. Então, aqui na Direcional, a gente, né, tem inúmeras pessoas com muito tempo de casa, é muito bacana, a gente tem um jantar que a gente faz uma vez por ano, que vão as pessoas que têm 5 anos de casa, 10, 15, 20 anos de casa, e cada vez esse jantar tem mais pessoas, tem mais gente, talvez seja um dos eventos mais bacanas que a gente tem aqui na empresa, e realmente quando a gente vê que as pessoas estão conosco há um tempo muito grande, a gente tem uma clareza e uma certeza muito grande de que as coisas caminham na direção certa, porque tudo começa a acontecer meio que com naturalidade, começa a ser um negócio que acontece naturalmente, sem se fazer esforço, simplesmente porque todo mundo, né, tem a mesma formação, os mesmos princípios, aqueles que muitas vezes têm um princípio que não é exatamente o princípio, os valores que a empresa tem como prioridade, eles, né, naturalmente buscam outro lugar para trabalhar, eles não estão nesse time, e o time junto é que realmente tem, no caso aqui nosso, da Direcional, permitido que a gente passe por um período e tenha efetivamente entregado resultados bastante interessantes, bastante satisfatórios, por mais que, né, os últimos anos não tenham sido anos fáceis para o Brasil, tá? Falando um pouquinho aí da minha história, eu acho que é legal, né?
Eu falei onde eu nasci, falei onde eu estudei, depois eu formei em engenharia, eu passei um período relativamente curto depois em Londres. E eu acho que um ponto muito interessante, no período que eu estava na universidade, que foi de fim de 99 a fim de 2004, eu passei um período, basicamente o início do curso, estudo. Depois, entre os períodos de estágio e tal, uma coisa que me marca muito é que sempre que eu tive, esse período de estágio, antes de me formar, meu pai falava: você não vai trabalhar na direcional, você vai trabalhar fora, você vai trabalhar em outras empresas, você vai trabalhar em outros escritórios, aqui você é filho do dono, aqui, vamos dizer, as pessoas não vão te ensinar o que você tem que aprender, aqui muitas vezes as pessoas vão fazer por você, o que você deveria estar fazendo, ou não vão te chamar a atenção, não vão te, vamos dizer, mostrar o certo. Muitas vezes é difícil essa relação de pai, filho e tal. Então, durante o período de escola, eu sempre trabalhei fora da direcional e eu vim para a empresa no último semestre antes de me formar, que foi então em meados de 2004. Eu estou aqui há, vamos dizer, praticamente 16 anos agora. E eu acho que isso foi muito importante, sabe? Viver realidade, uma realidade diferente, uma realidade onde não existe esse vínculo familiar, e o seu pai, no caso, seria, vamos dizer, o fundador da empresa. Eu acho que isso é um aprendizado que foi muito útil, na minha formação. Quando eu vim para a direcional, muitas vezes, eu acho que você vem com uma cabeça diferente, você vem com mais humildade. Eu acredito, que isso seja uma realidade. Aqueles que trabalham aqui na direcional, tem mais propriedade para dizer, mas eu acho que tem um valor muito grande, porque aqui na prática eu estou aqui como todas as outras pessoas que estão fazendo essa empresa seguir em frente. Eu estou aqui e tenho que estar aqui porque eu tenho, de certa forma, formação para desempenhar aquela atividade para a qual hoje eu recebo uma remuneração e ponto final, eu não posso estar aqui porque eu sou filho do dono, ou não posso estar aqui porque eu sou um acionista da empresa, de forma alguma. Minha obrigação aqui é fazer o melhor para a empresa, o melhor para os profissionais que estão aqui conosco, para os nossos clientes, que é fundamental. Uma empresa não tem futuro se o cliente não está satisfeito. O nosso negócio aqui é uma visão de longo prazo. A gente já tem 40 anos e queremos repetir esse período várias vezes daqui para frente. Então, se o cliente nosso não estiver satisfeito, esquece, a gente só vai entregar produto uma vez e esse cliente não vai indicar para um amigo, para um conhecido. Então, acho que a empresa que não tem o cliente como uma prioridade, ela tem vida curta. Então, a minha obrigação aqui é basicamente essa, e espero que, para os acionistas da direcional, possivelmente vários que estão aqui na live conosco podem ter ações da direcional e de certa forma serem aqueles que são os acionistas da empresa, que nos colocam todos aqui, diversos que trabalham aqui na empresa, estão na live, e estamos aqui para fazer o nosso melhor e entregar efetivamente valor para o cliente, para os profissionais que estão conosco, para os nossos fornecedores. Acho que é isso que faz com que o futuro seja efetivamente promissor. Falando um pouquinho depois da história nossa, depois que eu me formei, entrei na direcional na área comercial. Foi, por incrível que pareça, apesar de eu ter me formado em engenharia civil, eu iniciei aqui bastante voltado para a área de vendas, para a área de produto, aquisição de terreno. Então, foi uma área onde eu tive um aprendizado muito grande. A gente não aprende isso na escola, daí a relevância e a importância que uma empresa tem na formação de qualquer profissional. A gente tem um desafio grande hoje, as gerações novas querem que tudo aconteça muito rápido, num prazo muito curto. Em geral, as pessoas mais novas não têm tanta paciência, acham que a experiência não é relevante, que tudo já entra sabendo as coisas, e realmente lidar com isso não é fácil. Mas muitas das coisas que a gente vivencia na nossa vida profissional, certamente a gente não aprendeu na escola, certamente a teoria, quando a gente vem para a prática, ela é diferente. A prática te oferece aí diversos cenários, e vários deles são distintos. Então a teoria
ela tem que sofrer adaptações para as realidades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, e certamente o que a gente vive, né, na nossa prática tem uma importância, uma relevância muito, muito grande na formação de um profissional. E eu acho que realmente trabalhar, né, em empresas onde essa oportunidade de aprendizado, onde as pessoas que estão lá, né, te tratam de uma forma diferenciada, tem tempo, tem disponibilidade para te ensinar, tem um valor enorme. Eu falo, né, eu trabalharia de graça, sem dúvida nenhuma, porque o aprendizado que a gente tem para a formação de uma pessoa mais completa no futuro é um valor muito grande. E eu acho que, né, período de estágio, eu trabalharia de graça sem nenhum problema. Eu pago para estudar, um estagiário está ali aprendendo. O valor do aprendizado é infinitamente superior, né, à questão financeira naqueles momentos. É claro que, né, se a pessoa tiver uma condição de se sustentar, né, uma família e tal, mas eu acho que o aprendizado é o maior valor, principalmente né, no início da formação profissional, é um valor fundamental. E eu vejo diversas pessoas que aqui conosco cresceram muito, aprenderam muito, e realmente são pessoas, né, que depois de um certo tempo são extremamente completas. Claro que a formação acadêmica ela é fundamental, ela é a base de tudo, né? Sem a formação acadêmica não se aproveita todo o aprendizado da prática, o aprendizado, né, que a gente tem no dia a dia, vivenciando e passando pelos desafios e errando também. Aqui a gente, né, erra muito, e eu falo, errar não é problema nenhum, desde que a gente reconheça que a gente errou. Porque se a gente errar e acreditar que a gente estava certo e buscar desculpa por um erro que a gente cometeu, a gente não aprendeu e a gente vai possivelmente cometer aquele mesmo erro de novo. Agora, se a gente erra, enxerga o erro, reconhece e aceita o erro, pode ter certeza que a gente não vai errar novamente. É óbvio que aprender com erros, né, dos outros é sempre melhor. Mas não tenha dúvida que na nossa vida profissional, né, todos nós vamos cometer erros, vamos cometer falhas, e aprender com elas é também um valor muito grande, um valor muito relevante na formação, né, de um profissional. Então, continuando aqui, depois que eu entrei na empresa, eu passei, né, eu dei uma sorte de ter encontrado um momento de Brasil muito favorável para o nosso setor. Né? Aquilo, juros baixos, foi um período onde inflação estava caindo, emprego subindo, tudo, crédito imobiliário, e de novo, né, repetindo um pouquinho aqui, os nossos clientes da Direcional, eu diria que mais de 95% dos nossos compradores precisam de um financiamento imobiliário para adquirir a casa própria. Então, foi um momento super relevante, super importante para o setor. E, né, eu peguei nesse início da minha atividade profissional na empresa um período muito, muito favorável. E aí passei por experiências muito interessantes, muito legais, como, por exemplo, no ano de 2007, ter tido aqui na Direcional um investimento de um fundo, né, foi um private equity que comprou naquele momento 25% da empresa. É importante dizer que, né, foi um recurso que foi injetado dentro da empresa para financiar o crescimento da empresa. Então não é que a família vendeu participação na empresa para um terceiro. Nós trouxemos um sócio para aportar capital na empresa. A partir daquele momento ele passou a ter 25% da empresa, e isso nos permitiu dar um passo muito grande de crescimento, que foi também, né, muito, muito relevante para a empresa, para a formação de profissionais. Foi um momento, né, que abriu inúmeras oportunidades para várias pessoas que tinham construído a empresa até aquele período. Foi uma experiência com um sócio, né, e quando você tem sócio, você tem que prestar contas, você tem, né, uma cobrança por eficiência diferente do que quando você não tem que, de certa forma, prestar contas para um terceiro. Você tem uma responsabilidade, né, por fazer com que aquele investimento daquele sócio que acreditou em você, que acreditou na história que você contou, então a gente tem uma responsabilidade, um peso muito grande de fazer com que aquele fundo, com aquelas pessoas que estão ali por trás, que acreditaram em você, tem que ter resultado. Então acho que isso, de certa forma, né, nos força a tomar decisões que são as melhores para a empresa, porque você tem um compromisso com aquele terceiro que confiou naquilo. Então acho que traz um ganho de eficiência muito, muito relevante para a empresa quando a gente passa a ter, né, que dividir decisões,
prestar contas, eu acho que tem um valor muito grande e se eu puder, né, dizer assim, eu faria tudo que a gente fez aqui na Direcional, todos esses momentos que a gente viveu, eu repetiria e faria tudo de novo. Foi um aprendizado muito, muito grande. Depois, em 2008, em 2009, em novembro de 2009, a gente passou por um processo também onde o aprendizado foi muito grande para todos da empresa. Para mim foi assim, super, super relevante, que foi o processo de abertura de capital da Direcional, onde aí naquele momento a gente trouxe mais sócios ainda, a gente passou até as ações da empresa listadas na Bolsa. Hoje a Direcional tem um pouco mais de 6 mil acionistas, então de certa forma tem 6 mil pessoas que estão olhando os nossos resultados, que estão acreditando no nosso trabalho, que recebem os dividendos que a empresa paga, que confiam na gente, né, e que de certa forma estão aqui com recursos investidos na empresa para gerar aí, em termos de empregos diretos, talvez 7 mil, um pouco mais de 7 mil empregos diretos hoje, mais de 2.500 corretores, fornecedores que estão dentro dos nossos canteiros de obra, são um pouco mais de 2 mil pessoas. Então, vamos dizer, a gente tem diretamente aqui na empresa, talvez aí 11 mil, 12 mil pessoas que todos os meses dependem, né, dos salários que a gente paga, provavelmente um pouco mais de 40 mil pessoas diretamente ligadas à empresa, fora a cadeia. Então, ter os recursos, né, desses nossos acionistas que acreditam no nosso trabalho, movimentando a economia, é muito gratificante, é uma experiência também, uma oportunidade, eu diria, única. E contando um caso aqui para vocês, que eu acho que é legal, quando entrou o fundo aqui na Direcional, né, foi fim de 2007, começaram as negociações, na prática o recurso entrou em março de 2008, a gente falava, vamos trazer, acho que é legal, vamos ter um sócio aqui na empresa, e depois a gente cresce a empresa e recompra esse sócio e fica com tudo de novo pra gente, fica com tudo pra família. E na prática, depois que você começa a passar por essas experiências, começa a viver esse tipo de coisa, você fala, não, peraí, ter esse sócio acrescentou tanto pra gente, o aprendizado foi tão grande, tornou a gente tão mais completo, que eu não quero tudo pra mim de novo. Pô, eu quero esse sócio, vamos abrir o capital, vamos trazer mais sócios, hoje são 6 mil, né? Então o aprendizado, a cobrança, são experiências novas, são desafios novos e isso contribui demais para todos que estão aqui dentro na Direcional, para a formação. Então a gente fala, gente, eu não quero de forma alguma ter tudo para a gente de novo, porque, né, na forma que a gente opera hoje, a gente tem diversos pontos positivos, né, de se ter uma empresa familiar. Então, são os valores, são os princípios, estar aqui todo dia, ter uma parte muito grande do patrimônio, né, investido nisso aqui, acreditando e correndo risco junto, chegar 7 da manhã e sem ter hora para ir embora. Então, acho que o fato da gente ter uma empresa, né, de dono tem um valor muito grande, mas quando você tem outros sócios que acreditam em você, que você tem efetivamente, né, que buscar recompensar essa confiança que todos esses depositam em você, isso te faz, sem dúvida nenhuma, dar mais, buscar mais. E eu acho que esse aprendizado é único, é super, super relevante e realmente faria de novo a mesma coisa. Estão me perguntando aqui a respeito de um dos comentários, a IPO da Riva. Você vê, hoje a Riva é uma subsidiária da Direcional que atua, né, com foco no segmento imediatamente acima do Minha Casa Minha Vida. Então são produtos aí que começam acima de R$200 mil, indo até 450, 500 mil reais. E é uma empresa que a Direcional hoje detém 100% das ações, que a gente, alguns dias atrás, na verdade, algumas semanas atrás, estava, vamos dizer, num processo de trazê-la ao mercado e trazer novos sócios para dividirem, né, esse segmento com a Direcional. Ou seja, a gente teria a Direcional com uma participação na empresa e novos sócios que queriam efetivamente, né, participar desse processo, da atuação nesse segmento junto com a Direcional. Então são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que a gente só aprende depois que você, né, vivencia aquilo, e sem dúvida nenhuma a nossa cabeça foi mudando e estamos repetindo, né, o que a gente fez com a Direcional numa empresa que atua,
num novo segmento, que é um segmento onde a gente também, né, tem uma visão de que o potencial de crescimento é muito grande, principalmente na realidade atual, né, pela qual o Brasil está passando. Falando um pouquinho do que era o título, né, a manchete dessa conversa com vocês, e eu acabei falando bastante de outras coisas que eu acho que seriam interessantes, dado o público que está aqui conosco, né, e de não serem necessariamente pessoas do setor. Então estou procurando falar mais de coisas macro e que sejam legais para vocês e evitar entrar nos detalhes do setor imobiliário em si. Mas falando um pouquinho da pandemia, que acho que, né, foi um momento dificílimo, um pouco do que a gente viveu, o que a gente fez e vamos dizer, aprendizados que ficam. Quando a gente ali foi, eu lembro direitinho, o último final de semana que a gente ainda teve algum stand de vendas aberto em algumas praças onde a gente atua foi 15 de março, tá? 15 de março, se não me engano, foi um sábado ou um domingo, e na semana seguinte fecharam todos os nossos stands de venda. E a gente fala, bom, estamos entrando num negócio que ninguém tem ideia o que é, o mundo inteiro está vivendo isso ao mesmo tempo, ou seja, a gente tem a economia do mundo inteiro sendo impactada negativamente. Um negócio que eu acredito que todos que estão aqui nunca tinham vivido, né? Todos nós certamente passamos por crise, né? O Brasil é uma montanha russa. Todos nós passamos por momentos difíceis e por momentos muito bons. Mas esse realmente foi algo único, inesperado, para o qual ninguém tinha se preparado, né? Apesar da China estar ali vivendo esse problema desde dezembro, a gente não acreditou que aquilo fosse chegar no Brasil com a proporção, né, que chegou e que atingiu a nossa economia. E de repente o nosso negócio virou de cabeça para baixo, a gente não tinha visibilidade exatamente de quais seriam o impacto, a gente tinha aqui, né, mais de 10 mil pessoas para pagar todos os meses e que dependiam da empresa naquele momento. Então passa tudo pela cabeça. E contando aqui de novo para vocês, né, meio que dentro de casa e com toda a liberdade, quando chegou ali, fecharam todos os stands de venda, a gente não sabia o que ia acontecer. Isso foi fim de março. A gente tinha, né, todas as obras em andamento e tal. A gente sempre trabalhou de forma super conservadora aqui na Direcional, do ponto de vista de alavancagem, de endividamento e tal. Mas na prática, a gente tinha no mês de abril pela frente um pouco mais de 200 milhões de contas, né, para pagar e que chega independente do que aconteça. Então, quando você senta, né, na cadeira à noite e fala, ok, essa é a situação, a gente não sabe o que vai enfrentar, e temos esse desafio pela frente, realmente são momentos que te fazem, né, passa tudo pela sua cabeça, onde você vai, o que vai fazer, com quem você conversa, e são momentos realmente que você nunca esquece na vida. E quando entramos nesse processo, nesse momento, a gente elencou aqui na Direcional 4 prioridades, né? A gente criou um comitê, porque as reações tinham que ser muito rápidas, cada cidade, cada estado tomando medidas diferentes. Então, para a obra numa cidade, outros cuidados que tem que ter num estado. Então, assim, cada hora era uma notícia diferente e a gente tendo que reagir, né, a essas situações. A gente opera aqui na Direcional um pouco mais de 30 cidades, são mais ou menos hoje uns 60, 70 canteiros de obra em andamento e cada um com uma realidade diferente. E as 4 prioridades que a gente elegeu para ver como a gente ia reagir a essa situação que a gente tinha pela frente foram, primeira, as pessoas, né? De novo, o time nosso é fundamental para passar por esse momento, para né, permitir que a gente efetivamente tome as decisões, implemente e faça com que a gente, né, tomou de decisão aconteça. Então, cuidados, tanto em escritório quanto nas obras. Então, escritório, né, diversas pessoas indo para home office, acho que isso, né, já não é novidade, praticamente todas as empresas tiveram que tomar essas medidas. Segurança da informação, como é que a gente faz para operar com as pessoas remotamente, sem ter um risco, né, à nossa rede, ao nosso sistema e tal. Nas obras, que, né, são profissionais aí
muito humildes, muito simples, que às vezes moram em regiões, né, de acesso mais difícil, onde saneamento básico é mais complicado, é mais difícil, não tem às vezes água o tempo inteiro disponível, às vezes não tem esgoto, tratamento, né, de esgoto, são áreas complicadas. Então, como é que nós vamos tratar essas pessoas? Como que a gente vai cuidar desse time de obras para que as nossas obras possam se manter em andamento? Isso era super importante, né, para a manutenção dos negócios da empresa. As obras são ambientes extremamente, vamos dizer, saudáveis, são super arejados, o afastamento enorme entre pessoas e tal, mas a gente tinha que tomar cuidado na entrada para que não entrasse uma pessoa que potencialmente pudesse ter o coronavírus. No momento de almoço, como que a gente faz, como que separa, cria turnos. E eu acho que uma das medidas muito interessantes, muito legais que a gente tomou aqui na Direcional foi na linha de cuidar dessas pessoas que estão nos nossos canteiros de obra e que são muito vulneráveis. Então, além das medidas que a gente tomou, né, nos próprios canteiros para evitar um problema, e a gente teve na construção civil como um todo uma união muito grande das empresas, eu acho que o setor como um todo foi super bem sucedido na prevenção da pandemia, foi assim, realmente muito gratificante, muito bacana o trabalho que as empresas fizeram no ambiente de obras. Mas aqui na Direcional, dada a realidade que essas pessoas enfrentam, né, no dia a dia onde eles moram, com filhos em casa e tal, nós passamos a distribuir 2 vezes por semana kits para as pessoas que estão em obra, com sabonete, detergente, papel higiênico, para que eles pudessem levar para casa, dividir com as pessoas que estavam em casa, porque certamente vários deles não sabiam dos cuidados que tinham que ter para prevenir a doença. Então, palestras nos canteiros, médicos, e eu acho que foi muito, muito legal o papel social, né, que todas as empresas, eu acho que a gente, com algumas medidas que a gente tomou, a gente teve, e que certamente eu acho que foram muito, muito legais para passar um pouquinho dessa, né, realidade, explicar um pouquinho para essas pessoas os cuidados que eles deveriam ter de forma a minimizar impactos, né, que certamente eles teriam pela frente e que todos nós tivemos e ainda temos, né? A gente não saiu dessa pandemia. Fazendo um parênteses dos 4 itens, eu só falei do primeiro, que são as pessoas. Na verdade, eu vou falar depois, é uma das perguntas que passou aqui. Segundo item, né, foi o andamento dos canteiros de obra. Eu acho que foi muito, muito legal o que foi feito. As nossas obras, né, praticamente todas se mantiveram em andamento. Só em um estado ou outro houve interrupção. E por incrível que pareça, né, casos mais sérios que a gente teve de coronavírus na Direcional foram justamente de pessoas, aqueles que tinham mais de 60 anos ou que tinham alguma doença, tipo diabetes e tal, todos foram para casa, não iam mais para o canteiro. E casos mais sérios que a gente teve, justamente foram aquelas pessoas que foram para casa e não iam para o canteiro de obra. Então, assim, muito curioso, mas pessoas que estavam efetivamente trabalhando, eu não sei de casos que tenham sido tão sérios quanto de pessoas que foram afastadas, ficaram em casa e, infelizmente, né, em função do ambiente, dos cuidados, às vezes da falta de informação, passaram por situações muito mais complexas do que aqueles que ficaram no dia a dia, né, tiveram continuidade no trabalho nas obras. Então, o andamento de obra foi uma segunda prioridade. Uma terceira prioridade foi o comportamento, né, e a disponibilidade de crédito para os nossos clientes. O nosso negócio depende de crédito, eu falei isso aqui algumas vezes. Então, qual seria o comportamento dos bancos? Qual seria como que seria essa questão de todo mundo trabalhando em home office, tudo online? Então, né, foi uma outra preocupação e é incrível a reação, como as coisas funcionaram, principalmente na Caixa Econômica Federal, que é um banco público, né, que tem uma série de desafios, por muitas vezes ter dificuldades em contratar pessoas ou, né, uma série de limitações e realmente eu preciso, né, aqui falar que é incrível o trabalho que a Caixa Econômica teve com relação ao setor de construção civil no que tange a área habitacional. É surpreendente como eles conseguiram lidar e segurar efetivamente um setor que, na minha visão, é muito importante para a economia do país, para a geração de empregos, para a manutenção de empregos, né? A gente poderia ter passado, se não fosse o auxílio, né, para os informais
e se a gente não, a 936, que permitiu certamente a manutenção de diversos empregos, mas eu acho que a situação social do país poderia ter sido muito mais séria se diversas pessoas que têm, né, uma renda mais limitada, que não tem uma poupança, uma reserva para passar por momentos difíceis, certamente se o impacto no setor tivesse sido maior, eu acredito que a sociedade talvez pudesse ter tido um momento mais difícil do ponto de vista social, de segurança pública e tal. E o quarto ponto, além de disponibilidade de crédito, é vendas. Como que as vendas se comportariam nesse período? Como que um cliente vai comprar um imóvel sem muitas vezes poder entrar na obra, sem ter um estande de vendas aberto, sem ter um apartamento decorado para ele visitar. E aí foi realmente surpreendente. Eu acho que né, a gente tem aqui na Direcional feito um investimento no nosso CRM, em plataformas online, muito grande ao longo aí dos últimos 5 anos. A gente usa um CRM aqui muito relevante, que chama Salesforce. Eu acho que é um dos mais, nessa parte de vendas e relacionamento com clientes, talvez seja aí uma das referências no mundo. E quando a gente vê, né, como o nosso time todo, principalmente o time de vendas, que já tinha as ferramentas disponíveis, mas como que isso foi acelerado nesse período, é muito, muito surpreendente. Porque a gente teve ali um impacto, né, no final do mês de março, em termos de venda. Quando a gente vê abril, foi um mês que já transcorreu quase sem impacto na área de vendas nossa. Maio foi melhor que abril, junho foi melhor do que maio. E eu diria que, de certa forma, do ponto de vista de demanda, não houve impacto da pandemia no nosso setor. Eu acho que aconteceu uma coisa curiosa, né? Nesse período as pessoas passaram a passar mais tempo em casa, filhos em casa, perceberam aí, né, que tem a possibilidade, possivelmente vão trabalhar de casa daqui para frente, então buscaram um lugar melhor para morar, para os filhos brincarem, para tomar um sol, né? Os nossos clientes vivem muitas vezes em áreas né, onde as condições não são as mais adequadas. Então acho que a decisão de compra de um imóvel foi muitas vezes antecipada. A gente percebeu que imóveis mais próximos da conclusão da obra, ou seja, onde os clientes poderiam mudar num prazo mais curto, tiveram um incremento de demanda muito, muito forte. Então foi um setor que assim passou bem do ponto de vista de demanda. A gente tem aumentado o número de pessoas, né, de empregados da empresa, então a gente está gerando emprego. Dando um dado aqui para vocês do mês de julho, foram mais de 250 empregos que a gente gerou. A nossa folha de pagamentos cresceu em 250 profissionais no mês. Então foi muito, muito interessante isso. Eu acho que uma lição que fica desse período em setores onde, né, eu diria que a gente talvez no setor de imobiliário esteja atrás de um e-commerce, diversas outras áreas onde as empresas já nascem, né, digitais, e se fala, o setor imobiliário é um pouco mais difícil, né, de ter uma penetração do digital e tudo. Isso acabou, né? O que a gente viveu nesse período foi simplesmente abriu-se um canal de vendas novo, né, que já tinha relevância, mas que de um certo período em diante passou a ser a única opção, né? Antes a gente tinha talvez 15% vindo do online e 85% stand de venda, telefone. Claro que o contato vem muito via online, Facebook, Instagram, Google Ads e tal, mas ainda existia muito aquele contato pessoal, visitar o local, assinar um contrato. Mudou completamente. Então hoje tem um canal de vendas novo que não era tão relevante. Tudo a gente faz online, assinatura de contrato a gente já assina online há mais de ano, então é algo que realmente aqui a gente está sempre muito atento. A gente geralmente é pioneiro nessas iniciativas, né, digitais, online, é muito legal, tem um time bem novo, bem cabeça aberta e tudo, mas quando passou a ser a única opção, efetivamente a gente percebeu que as coisas podem acontecer. Nós temos os tours virtuais, né, no nosso site, a gente tem, é como se o cliente estivesse dentro de um apartamento decorado, análise de crédito online, assina o contrato online. Então assim, realmente foi algo que a gente não imaginava, e é incrível como as coisas aconteceram né, sem a necessidade do que a gente julgava anteriormente imprescindível, que era o contato físico. O nosso cliente é um cliente muito jovem, né? Tem menos de 30 anos em geral, o nosso comprador.
Então ele é né, naturalmente já mais habituado a essas questões online, digital, então isso certamente facilitou bastante a adaptação a essa realidade e efetivamente a gente tem conseguido passar muito bem por esse período. Ao mesmo tempo, do lado, né, dos nossos profissionais internamente aqui na empresa, foi uma união incrível do time todo, né? A gente conseguiu passar por esse momento. Um dos desafios que a gente tinha definido aqui deve ter sido uma reunião que a gente teve interna aqui na Direcional, uma vídeo, por volta do dia 10, 12 de abril. E uma das metas que a gente definiu, devia ter umas 100, cento e poucas pessoas nessa conversa nossa, o nosso desafio é não ter que demitir pessoas nesse período, e efetivamente a união de todo mundo para fazer as coisas acontecerem foi incrível, mesmo todo mundo trabalhando em home office, e o resultado é esse, o nosso volume de pessoas na empresa tem crescido, né? A nossa folha de pagamentos tem crescido, o número de profissionais cresceu, então essa união foi muito, muito importante. Em geral, as pessoas dos departamentos, né, cada um, principalmente quando se estabelecem metas, olha simplesmente para a sua meta, foca em resolver o seu negócio, e um dos desafios que fica muitas vezes se resolve o seu negócio e as decisões que são tomadas podem muitas vezes ser as mais fáceis para a sua área especificamente, mas não necessariamente serem as melhores para a empresa como um todo. Né? E eu falo isso muito aqui na Direcional. Tome a decisão certa, né? Tome a decisão melhor para a empresa, por mais que aquilo signifique um trabalho um pouco mais difícil, um trabalho um pouco mais complexo para si próprio. Mas o fundamental é tomar a decisão certa, por mais que isso signifique ser um pouco mais difícil para você mesmo. E quando a gente viveu esse cenário da pandemia, a união foi impressionante. E aí sim todos, né, acabaram... assim, acho que vaidade aqui na Direcional é algo que não existe, a gente evita ao máximo, não é o nosso perfil, a gente é muito simples, todo mundo pega para fazer e tudo, mas acabaram um pouco as comparações, acabou tudo, todo mundo remando junto, e isso foi realmente fundamental para a gente passar por esse período e fez uma diferença inacreditável, foi muito, muito bacana. Falando um pouquinho, tem dois pontos aqui que eu queria falar do que eu li. Terceiro trimestre tem vindo muito bem, a gente tem visto o mês de julho, né? O mês de julho foi um mês muito, muito parecido com junho, então foi um mês onde, né, a demanda pelo produto, crédito continuou disponível, demanda muito forte, então foi um mês muito legal. Agosto está vindo também muito bem, né? E o que eu disse, a gente tem efetivamente contratado um volume expressivo de pessoas. Um outro ponto que eu acho que era legal compartilhar aqui com vocês, é uma visão, né, aí minha, uma opinião do que a gente viveu nesse período de pandemia, que eu acho que é legal compartilhar. Talvez vários de vocês não concordem, acredito que outros talvez concordem, mas o seguinte, com relação a home office, né, a gente tem aí trabalhado aqui na Direcional, talvez com 60% do time em home office desde meados de março, abril. Nas regionais a gente chegou a ter 100% das pessoas em home office. Hoje eu diria que a gente talvez tenha num processo aí de revezamento mais em torno de 40%, talvez, dos profissionais indo diariamente ao escritório. Aqui na sede também a gente está com, né, um número muito grande de profissionais em home office. Funcionou bem nesse período, mas na minha visão funcionou bem porque toda essa equipe está trabalhando junto há muito tempo. Né? Então um olha para o outro, sabe o que o outro quer. Então, né, nesse cenário que a gente está vivendo, funcionou muito bem, a gente tem conseguido entregar via, né, vídeo, essa união de todo mundo para passar por esse período, todo mundo remando junto, um desafio que está todo mundo unido para atravessar. E efetivamente pelo fato de a gente ter uma equipe, né, que está conosco há muito tempo, foi bem assim, melhor do que eu imaginava a produtividade, a eficiência em home office. Agora, um ponto que eu tenho aqui, né, pensado muito e tal, quando eu olho o longo prazo, efetivamente eu vejo um valor muito grande em ter o time ou uma parte muito, muito, muito representativa da equipe no escritório. Quando eu olho o longo prazo, né, onde os valores, os princípios, como tratar as pessoas, a passar o conhecimento, né, para uma pessoa que acabou de integrar a equipe, recém-contratada,
né, fazer com que essas pessoas cresçam, adquiram a nossa cultura, adquiram o nosso conhecimento, a nossa forma de trabalhar, que é muito característica, e eu acho que explica muito, né, dos resultados que a gente tem conseguido entregar. Eu tenho uma preocupação muito grande de que um home office, por exemplo, de 1 ano, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente não tem mais uma empresa, a gente não tem mais um time, porque a gente não formou novas pessoas da forma que eu acho que a gente forma quando a gente tem as pessoas ali dividindo, conversando, discutindo presencialmente. Acredito que o nosso negócio seja bem diferente de uma série de outros negócios, né? Não quero generalizar, mas quando a gente fala de um negócio, né, de engenharia, construção, onde a gente tem, além da parte de engenharia, de construção, da parte técnica, diversas outras áreas, né? Relacionamento com sócios, clientes, fornecedores, vendas, que é varejo. Então, assim, é uma gama muito ampla de setores, de pessoas, de profissionais, onde a gente tem que estar sempre formando gente nova, né, para que a gente possa continuar crescendo. E se a gente não forma gente nova, né, para ocupar o espaço daquelas pessoas que crescem à medida que a empresa cresce, você não tem uma empresa no futuro, você fica estagnado. Essa é a visão no tipo de negócio que é o nosso negócio aqui, e não estou generalizando para diversos outros negócios, né, que possivelmente a gente tenha né, em pessoas que estejam aqui me escutando. Mas quando eu analiso a direcional, eu acho que é muito, muito importante, principalmente nas novas pessoas que estão entrando na empresa, que a gente, para dar essa formação, para que essa pessoa cresça aqui dentro e ocupe os espaços que vão aparecendo à medida que a empresa cresça, é muito, muito, muito importante, senão a nossa empresa vai ficar limitada daqui, né, a algum tempo. E na minha visão, uma empresa, né, que se limita, que não cresce, quando a gente olha o longo prazo, é natural que você tenha altos e baixos quando você analisa 1, 2, 3 anos, 4 anos. Mas quando você analisa 10, 15, 20 anos, eu acho que para que a gente retenha, né, as melhores pessoas na empresa, é fundamental que essa empresa cresça, né? E eu falo muito aqui, a empresa não cresce por si só. O que faz a empresa crescer são as pessoas que estão aqui dentro, que estão sobrando, e o crescimento acontece naturalmente. Mas efetivamente a empresa tem que ter, né, oportunidade, tem que dar oportunidade para que as pessoas cresçam aqui dentro, né, e certamente esse crescimento depende do trabalho do próprio time. Mas se esse time não tem espaço para crescer, porque a gente não formou novas pessoas para uma realidade de se trabalhar, né, em uma escala maior, o crescimento não vem, a desmotivação, né, passa a ser algo mais corriqueiro, e aquelas pessoas mais capacitadas naturalmente vão procurar possivelmente outros lugares onde elas tenham mais oportunidade de ver o trabalho dela né, gerar resultado. Eu acho que um ponto muito legal aqui é o fato das pessoas no dia a dia enxergarem o resultado do trabalho dela. Isso motiva muito. O que eu fiz está aqui, né? E é muito legal, você passa numa avenida, está um empreendimento que todos viabilizaram, desde quem construiu, a quem vendeu, a quem financiou, a quem fez os contratos de compra e venda, ao time que, né, está aqui responsável pela área de contas a pagar fornecedores e tal. Então, é muito legal você ver o reflexo do seu trabalho, e todo mundo quer crescer. E eu acho que, efetivamente, para que esse crescimento aconteça, a formação de pessoas tem um valor enorme. E eu acho muito difícil que se formem pessoas com a nossa cultura estando à distância, né? Pode ter um segmento ou outro, uma área ou outra onde isso funcione, mas eu acho que no longo prazo o dia a dia tem um valor enorme, e é isso que faz, né, a empresa, de certa forma, se diferenciar. Com todo mundo em home office, eu acho que todo mundo fica mais ou menos igual, né? E eu acho que a diferença acontece quando você não é igual a todo mundo, e aí o presencial tem um valor muito grande. Bom, gente, estou meio que chegando aqui no limite do tempo. Eu acho que um último ponto, uma última lição importante para passar aqui né, a gente tem uma tendência muito grande a sempre procurar um culpado, a sempre buscar uma justificativa, falar, isso aqui não deu certo porque aconteceu a pandemia, não, isso aqui não deu certo porque o juros está alto, porque tal candidato ganhou a eleição. E na prática, vamos dizer, a realidade na qual a gente está inserido, ela não muda. Então, esqueça tentar mudar a realidade, esqueça tentar dar justificativa para eventuais decepções na realidade que você está enfrentando. Né? Eu acho que
a realidade não se muda e as empresas que têm que se adequar à realidade pela qual elas estão passando ou à realidade que elas estão enfrentando. Né? Então, sem dúvida nenhuma, né, esse período de pandemia, onde a realidade mudou da noite para o dia, exigiu adaptações, exigiu mudanças, exigiu aprendizado e efetivamente eu acho que essa vai ser uma constante daqui para frente. O mundo tem mudado muito rápido, as empresas têm que se adaptar a essa realidade, porque se elas acharem que a realidade de 5 anos atrás vai voltar, não vai, e certamente aquela empresa, aqueles profissionais, aquelas pessoas, né, que julgarem, né, as decepções, e as decepções acontecem, a gente tem que passar por cima delas, mas não encontrarem, né, a nova forma de se trabalhar em si próprios, mas procurarem justificar, né, essas eventuais insucessos, decepções na realidade que a gente está enfrentando, esquece, não vai chegar em lugar nenhum. Então acho que uma lição muito grande que fica é: adapte a empresa à realidade, né, na qual ela está inserida. Para que isso aconteça, quem tem que adaptar são as pessoas, são os profissionais. Então, né, tenham pessoas que estejam abertas, que pensem, né, diferente, que saibam mudar, que não fiquem buscando desculpas e reconheçam, né, as falhas e busquem, né, a forma adequada de lidar com a realidade que eles estão enfrentando. Acho que esses são os profissionais que a gente quer nas empresas, esses são os profissionais que a gente forma, que a gente cria e que a gente tem buscado, e é isso que certamente vai perpetuar qualquer empresa, né, quando a gente analisa o longo prazo num mundo que tem mudado constantemente e muito rápido. Então, vamos dizer, bom, era isso que eu queria passar aqui um pouquinho para vocês. Foi uma satisfação muito grande, né, receber esse convite. Obrigado pela presença, pelo tempo que vocês dedicaram aqui a ficar me escutando, praticamente 1 hora. Vamos em frente e né, obrigado mais uma vez e boa noite para todos. Tá?